Gabinete de apoio. Se liga nessa ideia muito interessante do Boto, que poderá ajudar o futebol do Flamengo a conseguir diminuir os impactos dos jogadores contratados pelos clubes. Situações essa do Alcaraz e do Ala, que está passando por isso. Michael já passou, Cebolinha já passou, Léo Pereira já passou. Se liga nessa ideia do Boto, muito interessante. Vou te explicar como funciona esse gabinete de apoio, mas antes de mais nada, deixa eu pedir o teu like nesse vídeo, pedir o teu compartilhamento nesse vídeo, que é muito importante, e tua inscrição nesse canal no botão vermelho aqui de baixo, escrito inscreva-se. Bora escutar o Boto e entender como funciona esse gabinete de apoio. Com estes anos de experiência que eu tenho, dizem-me que muitas vezes os jogadores não rendem porque o futebol é talvez o único negócio em que tu fazes um investimento e não cuidas do teu investimento. Deixa o investimento, se o investimento rende, porreiro, se o investimento não rende, e há que cuidar, principalmente em jogadores tão jovens. Tu não podes trazer um jogador, deixá-lo, um jogador jovem com 21, 22, 23, que são jovens, não é? Sim. Não estão ainda, que ganham muito dinheiro e que são deixados sós numa cidade como Lisboa. E tu dizes, pronto, agora ou rendes ou não rendes, é contigo. Não é bem assim. Tu tens também que cuidar desse investimento que fizeste. E nós no Shakhtar tínhamos um gabinete de apoio ao jogador, que era uma equipa multidisciplinar, que tinha desde psicólogos a nutricionistas, a especialistas em comunicação, para ajudar o jogador a comunicar, a cuidar das suas redes sociais, que era uma forma que tínhamos de cuidar do investimento que tínhamos feito, percebes? E isso não se passa muitas vezes, pelo menos no meu tempo, aqui em Portugal, e não era só o Benfica. Nós trazemos o jogador, pronto, quer viver aqui, não, sim senhora, damos-lhe a casa, ou porque o ajudamos a procurar. Agora, não é só isso. Como é que ele se alimenta? Que tipo de problemas é que ele tem? Como é que ele lida com a pressão de jogar no Benfica? Isso faz tudo parte do trabalho que o clube tem que ter para rentabilizar aquilo que foi um investimento, não é? E eu sei que isso muitas vezes não se passa no futebol. Não estou a dizer que eu, porque não tenho conhecimento nenhum como é que se passa no Benfica hoje em dia, mas no meu tempo não havia essa preocupação. Sem terem estrutura mental, eles, porque não podem ter com 19 anos, para lidarem com tanta coisa nova que lhes aparece quando saem de um Estrela Vermelha de Belgrado, com todo o respeito por esse clube, que é um clube grande, para uma cidade como Lisboa, um clube como Benfica, onde tu abres o teu telefone no Instagram e tens não sei quanta gente a dizer mal de ti, os jornais são diários, não é? Sim. Estas coisas tu tens que cuidar disto, não é? E no meu tempo não havia esse cuidado, pelo menos no meu tempo não havia esse cuidado com o investimento que era feito. E depois o que é que acontece? O jogador, quando sai de um contexto que não é favorável a ele, não é desde o início que chega, a falta de paciência dos adeptos, o treinador, não rende, eu até percebo, não rende, não preciso dele, o jogador quase que se sente abandonado. Depois quando dá um passo, o caso do Jovic, para um clube como o Frankfurt, que eu sei que o treinador, o Kovacs, na altura, disse: tu vais viver aqui comigo, porque eles viviam no hotel, vais viver aqui comigo no quarto ao lado, que aquilo era um hotel de apartamentos, que eu conheço bem, porque tinha gente amiga lá no Frankfurt na altura, cuidava dele quase como um filho. O rendimento dele disparou, não é? E o Benfica acaba por ganhar 20 milhões de euros na venda que o Frankfurt faz para o Real Madrid, não é? E no Real Madrid volta a não render. Exatamente, porque lá está, se calhar a dimensão do Real Madrid, se calhar o Jovic, como jogador, precisa disto que o Kovac lhe fez, precisa de se sentir importante, de que alguém cuide dele, que alguém diz: tu hoje não sais, tu hoje jantas aqui, tu não sei o quê, tu não sei o que mais. E nós sabemos que no Real Madrid, quer dizer, estás aqui, rendes, não rendes, vem outro, não é? Nós temos capacidade financeira para isso, não é? Portanto, termos gasto de 60 milhões de euros num jogador que não rende não é um problema, não é? Num clube português já é, não é? Não gastares 20 milhões e ele não render é um problema, não é? É um problema porque financeiramente não temos essa disponibilidade. Ou as pessoas também não têm ideia porque
e eu não critico nada disso, porque nós que vivemos no futebol também temos de ter a noção que se calhar vivemos muito melhor ou temos rendimentos maiores porque há esta emoção e este gosto pelo futebol, e portanto temos que respeitar muito os adeptos, que são eles que nos pagam os salários, mas as pessoas não têm noção do que é, sei lá, alguém que trabalha num escritório ser julgado todos os dias. Pois. Repara o rendimento dessas pessoas. As pessoas dizem, mas eles ganham muito dinheiro para isso. Não, são humanos também, não é? Só que são pessoas que são julgadas quase todos os dias, são julgados pelo menos todos os fins de semana, não é? Às vezes de uma forma, até pela imprensa, que não é a mais correta em termos daquilo que te afeta ou que te magoa como ser humano. Eu pergunto muitas vezes, eu digo isto muitas vezes, mesmo a amigos meus, pá, imagina tu trabalhas aí num banco, não sei o quê, todos os dias abres o jornal e está o gajo a dizer, pá, tu não sabes atender as pessoas, tu não sabes fazer isso. Imagina isto. Isto é a realidade do jogador de futebol. Isto é a realidade do jogador de futebol. E há que ter uma mentalidade muito grande, ou desconectar um pouco disso, e alguns conseguem, outros, a maior parte não consegue. A maior parte das pessoas não consegue estarem a falar delas e não quererem ouvir, mas isto afeta o rendimento, como é óbvio, afeta o rendimento, e compete aos clubes, principalmente em jogadores mais jovens, ajudar aqui a arranjar fórmulas com gente especializada para que isto seja uma coisa que eles ultrapassem de uma forma mais correta e mais rápida. Rapaziada, esse gabinete de apoio aos jogadores, muito importante e interessante essa ideia, né, qual o Boto falou, que era um projeto do Shakhtar, muito provavelmente teremos isso no Flamengo. Fica aí até uma pergunta, né, para a coletiva do Boto, porque a gente tem muitos casos de jogadores no Flamengo que passaram por isso. Léo Pereira passou, Cebolinha passou por isso, o Marinho passou por isso no Flamengo, né, acabou saindo, o próprio Pablo também que chegou, e a gente está vendo o Alcaraz aí. Então são vários casos, né, de jogadores que chegaram no Flamengo e não conseguiram performar. Situações de contexto, Michael passou por isso também, todo mundo sabe o que aconteceu com a situação do Michael, e ele chega a falar, né, do contexto. O jogador sai de um contexto, vem para um outro contexto, um clube com uma expressão muito grande como o Flamengo, que você abre ali suas redes sociais, muita cobrança da torcida, jornalista te cornetando o tempo todo, e o gabinete de apoio ajudará os jogadores a conseguir dar a volta por cima dentro de campo. Então é um projeto, e ele cita até o Luka Jovic, que jogou muito no Frankfurt, foi vendido ao Real Madrid depois, e no Real Madrid acabou não conseguindo ter o mesmo sucesso. E ele fala do cuidado, do carinho que tiveram com aquele jogador no Frankfurt para que ele conseguisse performar, mostrar todo o seu futebol e conseguisse dar a volta por cima, e depois foi vendido ao Real Madrid. No Real Madrid já é uma outra situação, e como ele fala, o Real Madrid tem condições de investir 20, 30, 40, 50, 60 milhões no jogador. Se não der certo, eu mando embora e contrato o outro. Mas olhando para a situação do Flamengo, 25 milhões no Alcaraz, o Flamengo precisa abraçar, precisa ajudar esse jogador a performar dentro de campo. E o gabinete de apoio aos jogadores será fundamental para que os jogadores contratados e também os jogadores que vêm da base, pensando no caso do Lohan, que é um jovem com muito potencial, será fundamental para que a gente consiga ver os nossos jovens da base tendo sucesso no time de cima e os jogadores contratados conseguindo encaixar muito rápido dentro do contexto do Flamengo.